Olá, trataremos hoje sobre os princípios da doutrina espírita e as leis morais. Em 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, faz publicar o Livro dos Espíritos, que continha o ensinamento direto dos espíritos. Na introdução deste livro, também encontramos os ensinamentos relativos a toda a doutrina espírita, sendo, portanto, essa introdução uma espécie de resumo do conhecimento que seria inclusive publicado nos livros posteriores, a saber, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Já nesta primeira obra, na introdução, nos deparamos com os princípios fundamentais da doutrina. O primeiro deles, que nos aproxima de uma infinidade de religiões e credos, trata da existência de Deus. Nós espíritas somos teístas, acreditamos em Deus. E que Deus é esse? Quem é? O que é essa figura? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para que nós não caiamos na ilusão de pensar num Deus antropomórfico, ou seja, feito à imagem e semelhança do homem, tampouco substantivando a figura divina como algo ou alguma coisa. A primeira pergunta não é quem é Deus ou o que é Deus, é simplesmente que é Deus. E a resposta que nós podemos resumir é que Deus é eterno, não foi criado, sempre foi. Ele é imutável, porque se fosse mutável não seria perfeito, estaria sujeito a transformações. Imaterial, não depende da matéria para manifestar a sua inteligência suprema. Ele é único, pois se assim não fosse, não seria Deus. Também onipotente, a quem tudo é possível, soberanamente justo e bom. E eu gosto de sublinhar essa frase, soberanamente justo e bom, porque ela vai explicar os princípios que vêm a seguir. Como segundo deles dos princípios, nós temos a imortalidade da alma. Ora, os espíritos nos dizem que há no homem três coisas: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, então nós somos seres vivos. A alma, ou ser imaterial, o Livro dos Espíritos nos explica que quando desencarnados, somos espíritos, quando encarnados, uma alma. E o terceiro item é um laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós chamamos de perispírito. O terceiro princípio diz respeito à reencarnação, ou seja, a sequência de existências corpóreas, através de novo nascimento em corpo físico, crescimento, envelhecimento e morte física. Mas aquele princípio espiritual que está em nós não morre jamais uma vez criado e retorna para resgatar seus débitos, para enfrentar novos desafios, para trilhar o seu caminho evolutivo através da reencarnação. Então nós entendemos, nós aprendemos com a doutrina dos espíritos que é necessário que o espírito passe por muitas incontáveis reencarnações, para que ao final dessa escala evolutiva ele encontre a sua perfectibilidade, que é uma perfectibilidade relativa, pois a absoluta pertence só a Deus. Outro princípio: pluralidade dos mundos habitados. Jesus diz nos Evangelhos
que ele cria e que o Pai sempre criou. E o Pai também continua trabalhando. Quer dizer, Deus, na sua infinita bondade, soberania e justiça, permanece criando novos espíritos, novas criaturas, novos orbes. E alguém poderia pensar, mas a Terra não comporta uma infinidade de espíritos encarnados. A própria manutenção do corpo físico neste mundo, que está enquadrado no mundo de provas e regenerações, requer alimentação, e a produção de alimentos atende a um determinado limite de habitantes no planeta. Mas Jesus mesmo não nos havia dito: a casa de meu Pai tem muitas moradas? Pois bem, a nossa ciência humana ainda não consegue captar, detectar a matéria mais sutil que existe, inclusive, nos planetas do nosso próprio sistema. Mas a Revista Espírita, que foi criada para trazer à luz e ao debate, à discussão, as questões relativas ao Livro dos Espíritos, contém já no primeiro ano, em 1858, vários artigos que tratam da existência de vida em outros planetas do Sistema Solar. Boa parte dessa pluralidade dos mundos habitados é também explicada no livro A Gênese, que é o 5º livro da obra da codificação. Vale dizer, num sentido mais abrangente, que o próprio planeta Terra já foi um mundo primitivo, atualmente se encontra numa fase do mundo de provas e expiações, mas nesse mesmo momento outros orbes, outros sistemas ou galáxias estão sendo criados, igualmente espíritos, que vão ter a sua primeira encarnação no mundo primitivo e a partir dali começam a evoluir em sua jornada, através das sucessivas reencarnações, até porque, se não houvesse reencarnação no próprio planeta Terra, não poderíamos explicar a justiça divina. Não haveria como nós dizermos que Deus é justo e bom se alguns não chegam a nascer com vida ou nascem e vêm a falecer quase imediatamente em função de acidentes, de moléstias, ao passo que outros vingam, por assim dizer, e usufruem de uma vida corpórea longa, 80, 90, 100 anos. A população de centenários no mundo vem aumentando nas últimas décadas. Então Deus não seria justo e bom se não concedesse oportunidades equânimes. Assim é que numa determinada reencarnação alguém pode ter uma vida biológica breve, da outra feita uma vida mais profícua, mais longa, né? E tudo se encadeia numa geometria perfeita que denota a perfeição das leis de Deus. O 5º princípio, comunicabilidade entre os espíritos. O Livro dos Médiuns traz em detalhe a explicação do fenômeno da comunicação entre encarnados e desencarnados. Desde a antiguidade, mesmo os povos mais primitivos já observavam a comunicação daqueles que já haviam partido, a comunicação com os mortos. Inclusive, a lei mosaica contém uma proibição à consulta dos mortos, porque naquela época era comum consultar os deuses ou as pessoas falecidas sobre coisas muito simples do dia a dia, sobre a plantação, a colheita, os casamentos, festas, negócios. E Moisés então diz que não é permitido consultar dessa maneira os mortos, porque nós temos o livre-arbítrio, afinal, né? Nós temos que desenvolver a nossa existência pelas nossas próprias forças. Então a comunicabilidade entre os espíritos também é uma prova da reencarnação e é uma prova contundente da imortalidade da alma.
Se tudo em nós fenecesse após o desencarne, não haveria como alguém, já tendo se desmaterializado, comunicar-se conosco. Por exemplo, numa sessão mediúnica, num trabalho de psicografia. O último dos princípios que vai nos remeter às leis morais é a moral espírita. E onde está baseada a moral espírita? No Evangelho de Jesus. E por que a doutrina espírita traz isso com uma riqueza de detalhamento? Porque não há exemplo maior de virtude entre os que já viveram no planeta Terra do que Jesus. A questão 625 do Livro dos Espíritos tem a resposta de uma única palavra. Eles perguntam qual é o tipo de indivíduo, de ser humano mais perfeito que o planeta já teve, né? E os espíritos respondem: Jesus. Por quê? Porque Jesus não apenas profetizou, disseminou o conhecimento. Ele não foi o Jesus que nós conhecemos por suas palavras. Ele próprio não deixou coisa alguma escrita. Os apóstolos fizeram esse trabalho por ele. Os evangelizadores fizeram esse trabalho. Mas o que é mais encantador na presença de Jesus no planeta são os exemplos que ele deixou, a vida que ele levou. E assim nós dizemos então que a moral espírita é baseada na moral do Cristo. A parte terceira do Livro dos Espíritos traz as leis morais. Faz antes uma explicação, uma distinção entre a lei divina e a lei dos homens. Isto é fácil de perceber. Hoje, na organização política, geopolítica que nós temos no planeta, cada país ou conjunto de países atende a um sistema regulatório próprio, um ordenamento jurídico, um sistema legal. Já as leis divinas ou as leis morais, elas têm poder em todo o universo, não só no planeta Terra. E elas são igualmente aplicáveis a todos os indivíduos, a todos os povos, independentemente de nacionalidade. Ao contrário da lei dos homens, que muda, não o sabor dos ventos, mas de acordo com a mudança nos costumes, em virtude do progresso, da amplitude do conhecimento que se faz através dos estudos e da ciência, nós temos que a lei divina ela é imutável, como o próprio Deus o é uma das características da divindade. E assim nós passamos a enumerar as leis morais conforme aparecem na parte terceira do Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, a lei de adoração. Nós podemos verificar em tudo que nos cerca, em tudo que é visível, uma harmonia incomensurável. A inteligência humana engatinha, apesar dos avanços notáveis, principalmente dos últimos 2 séculos da ciência como um todo. O homem, por exemplo, ainda não conseguiu produzir vida. Quando muito, recria proteínas, mas vida propriamente dita, se uma folha cai da árvore, não há cientista que lhe devolva a vida. Se alguém já está desencarnado, completamente rompidos os laços fluídicos que ligam a matéria ao espírito, à alma, se o laço perispirítico já foi rompido, não há tratamento que devolva a vida a essa pessoa, a vida biológica. Porém, nosso espírito é imortal. Nós temos também tantos exemplos, não só no reino nominal, no reino animal, no reino vegetal, tanta harmonia nos cerca, a dinâmica das marés, as condições geodinâmicas do planeta, a harmonia que existe no universo, movimentos perfeitos, como se fossem um relógio, em que 200 milhões de galáxias com tantas estrelas, com tantos sistemas,
funcionam de modo a não interferirem umas na ecologia das outras. Essa harmonia não foi criada pelo homem, foi criada por Deus. Então, em tudo, nós devemos adorar. Jesus nos disse, em tudo dai graças. Dar graças pela vida que temos, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela natureza que nos cerca, pelo carinho, pelo afeto que recebemos. Em tudo devemos dar graças. A segunda é a lei do trabalho. Não há ociosidade no plano espiritual. Não há ociosidade no universo, nem na natureza. Tudo regido por uma grande lei de cooperação geral. Todos trabalham. O sol fornece a luz, a planta absorve a luz e os nutrientes da terra, realiza fotossíntese, absorve gás carbônico e nos retribui oxigênio, que torna o planeta respirável, para que as demais criaturas possam habitar esse orbe. Então não há ociosidade. O trabalho também é uma necessidade humana, vinculado à lei do progresso. Sem trabalho, muito difícil haver a permanência da vida física entre nós. Se, por exemplo, a humanidade inteira cruzar os braços e não buscar alimentos, mesmo no passado, a coleta, a pesca, a caça, mais presentemente a agricultura, a industrialização dos alimentos que permite a conservação, o transporte, sem trabalho nós vamos fenecer a fome. Então o trabalho é uma fonte de satisfação, uma oportunidade de crescimento e desse modo deve ser considerado não apenas um ônus. Trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Não fala em rendimento, que é um conceito todo humano, de trabalhar em busca de estipêndio. Esse também é importante. Mas, por exemplo, atender à necessidade daqueles que nos cercam, cuidar das crianças, ouvir com atenção alguém, instruir-se, tudo isso é trabalho. Terceira, lei de reprodução. Essa, não apenas na espécie humana, na espécie humana, mas em todo o reino animal, há essa primazia da reprodução, a busca de perpetuação da espécie, inclusive para permitir a reencarnação de novos indivíduos. A lei da reprodução se opera desde o homem primitivo, então a necessidade da formação de um par num acasalamento que a princípio era quase animal e com o passar dos tempos passa a ter vínculos mais afetivos, é indispensável à manutenção da vida do planeta. A quarta lei é a lei da conservação. Nós temos todos íncito em nossa mente o instinto de autopreservação. Se nos defrontamos com algum perigo, alguma emergência, a nossa reação é nos afastarmos desse perigo. E isso existe em função da necessidade da valorização da vida física. O espírito se desenvolve também no plano espiritual, mas ele necessita da encarnação, da vida biológica, da reencarnação, para poder evoluir. E assim, o instinto da conservação está presente tanto no homem quanto nas espécies animais em geral. Quinta lei, a lei de destruição. O homem, em função do seu trabalho, sabe que às vezes ele precisa destruir parte de um determinado alimento, parte de um determinado sistema para, por exemplo, a produção de alimentos, a derrubada de determinada área de floresta para a produção de grãos, para a produção de alimentos em geral. Isso é da nossa natureza. Outro caráter dessa lei da destruição diz respeito também à aceitação da própria finitude do corpo físico. Instintivamente,
os mamíferos, principalmente, que são aqueles animais mais evoluídos do reino animal, pressentindo a hora da sua morte física, muitos deles procuram se isolar, retornam com o homem à posição fetal, se a morte se der por um fim natural, né? Em razão daquele esgotamento do fluido vital que nos insufla a vida biológica. Então nós temos todos esse instinto da destruição. E a destruição, o Livro dos Espíritos nos esclarece muito bem, é apenas a destruição da matéria ou da forma física da matéria, pois o nosso corpo material ele é composto por órgãos, tecidos, células que são compostas por organelas, compostas por moléculas que são compostas por átomos. Então tudo que nos cerca de material são elementos químicos, e após a morte biológica do nosso corpo físico, os elementos que constituíam essa veste vão se desfazer e vão ficar, por assim dizer, num banco de elementos, à espera da vida se manifestando novamente nesse planeta. A sexta lei, lei de sociedade. O homem não pode viver só. Desde a primeira infância, nós dependemos de alguém que nos dê amparo, comida, calor, proteção. Qual é a primeira sociedade na qual nós estamos inseridos? É a nossa família. Sem a família ou sem alguém que alimente, um bebê não sobrevive. Simples assim. Ao contrário de muitas espécies no reino animal, em que mal saído do ventre materno ou da casca do ovo, o animalzinho sai sozinho em busca da sua alimentação e do seu desenvolvimento. Não é assim no reino hominal. Nós dependemos da sociedade para crescer, depois, mais das vezes, para trabalhar. O homem não é uma ilha, não pode viver só. Somente se justifica a solitude quando ela é dedicada a um bem maior de outras pessoas. A sétima lei, a lei do progresso, também inserida em nossa consciência, como todas. Quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei divina, e os espíritos respondem na nossa consciência. Está também na nossa consciência o instinto de progredir, de, por exemplo, dar uma condição de vida melhor aos nossos filhos do que aquela que recebemos dos nossos pais, de transformar sempre o nosso ambiente para que ele fique mais adequado, mais saudável, mais protegido, buscar inovações tecnológicas, buscar conhecimentos mais aprimorados, tudo isso faz parte da lei do progresso. A oitava lei é a lei da igualdade. Ela diz que a fraternidade se baseia no fato de que fomos todos criados por Deus, ainda que em épocas distintas, ainda que hoje encarnados em sistemas, em sociedades e países muito diferentes, ainda que uma diferença, por exemplo, de renda separe economicamente os homens em classes, do ponto de vista espiritual nós somos todos iguais, todos irmãos, estamos apenas em estágios diferentes do nosso desenvolvimento espiritual. A nona, a lei da liberdade. O homem tem direito ao seu livre-arbítrio. Os espíritos bons, os espíritos superiores, quando nos inspiram alguma ideia nova, algum bom pensamento, eles respeitam o nosso livre-arbítrio se nós decidimos não segui-lo, tomar uma decisão diferente. Já o mesmo não acontece com os espíritos menos desenvolvidos. O mal é ruidoso, o bem é silencioso. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele que nos criou, que deixou inseridas na nossa consciência todas as leis. As leis estão lá, mas nós só seguimos se assim o quisermos. E a última, a mais difícil, a mais avançada dentre todas, a lei de justiça, de amor e de caridade. Por justiça, nós devemos ter por parâmetro a justiça, a equanimidade divina.
é difícil de nós atingirmos, principalmente no trato humano, assim como a lei de amor e de caridade. Fora da caridade não há salvação, não há crescimento, não há desenvolvimento espiritual. E assim, para finalizar, gostaria de dizer que apesar de muitas pessoas professarem essa ou aquela religião, mesmo entre nós espíritas, pessoas também que aderiram a outros credos, muitas vezes as pessoas falham, nós somos humanos e, portanto, falíveis. E alguém pode dizer, mas como aquela pessoa daquela religião ou dessa outra religião me parecia uma pessoa tão religiosa, tão evoluída, e agora praticou um crime? Por que isso acontece? Muitas vezes a fé que nós professamos em pensamentos, mesmo palavras, ela está distante da nossa prática, porque o que modula a nossa prática e a nossa felicidade é a nossa adesão às leis divinas. Muito obrigada.